Eu estou passando por fases durante a quarentena. Houve o momento da negação. Não a negação sobre a gravidade da pandemia, mas a negação dos tempos que estamos vivendo. Vamos superar essa crise, eles disseram. Então houve o momento do medo. Não o medo da morte em si, mas o medo de outra crise econômica sem precedentes. É a pior crise econômica de todos os tempos. Eles não se referiam ao medo de uma pandemia. Então, houve o momento da raiva. Minha raiva. Raiva de outra crise capitalista. Raiva da invisibilidade das vítimas antes da tragédia. Raiva da ignorância de que esse sistema precisa das vítimas. Então, houve os momentos de resolução. Era o momento de dizer o inevitável. Nós sabíamos que isso aconteceria. Nós não queremos produzir e reproduzir a vida. Não há uma vontade geral de preservar a vida. Isso é uma pandemia no sistema ético da exaustão. A mudança vem de lugares que não se beneficiam desse sistema. Lugares decoloniais. Tudo tem sido uma mistura de negação, medo, raiva e resolução, coexistindo com um longo período de 40 dias. Sinto que estamos exaustas. Entre aquilo que é vivido e o que é dito, existe um oceano de experiências e sentimentos que não encontram razão nem forma. Por isso, eu escolhi começar com uma crônica sobre a pandemia, porque ao mesmo tempo que milhões de palavras são escritas para retratar os efeitos da Covid-19, e mesmo que lêssemos todos os jornais, ouvíssemos todas as pessoas especializadas, não escaparíamos da dissociação contínua daquilo que chamamos de realidade e as ferramentas que temos ao nosso dispor para dar conta dela. É desse buraco que a literatura se ocupa, dessa falta, desse escorregão, dessa lacuna entre a morte e a vida, o veneno e a cura, eu e você. Poderíamos começar falando sobre a importância da literatura por outros caminhos, como, por exemplo, que a literatura é importante por ser um documento histórico. Quando você olha atentamente para a literatura de uma língua, você é capaz de conhecer outros aspectos e fatores sobre aquele tempo, país ou cultura. E é em busca desses fatores que estão os professores, as professoras, as pesquisadoras e pesquisadores da área. Mesmo as historiadoras e historiadores recorrem aos textos literários para compreender os costumes de um povo ou os acontecimentos em determinado tempo. Nesse sentido, a literatura é também um registro para a posteridade. Mas poderíamos falar sobre o senso crítico. A literatura também é capaz de desenvolver nosso senso crítico. Mesmo na leitura silenciosa, nós levantamos discussões mentais sobre um aspecto ou outro. Quem não? Enfrentamos dilemas morais, ampliamos nossos conhecimentos e opiniões sobre alguma situação ou tema. Quem escreve se posiciona ou posiciona os personagens, contando algo a partir de um determinado ponto de vista. Aí é que está. Entramos na história a partir do ponto de vista de outra pessoa. Assim podemos concordar, discordar, acreditar, desconfiar, reelaborar as narrativas e pensar: acho que não foi bem assim. Ou era exatamente isso que eu queria dizer e não encontrava as palavras. Mas poderíamos ir para outro aspecto da arte como humanizadora. Quando a gente lê uma história e chora, cria empatia pelos personagens. Se envolve, sofre com as mortes, torce pelos casais, entende que aquele personagem não é totalmente bom ou totalmente ruim. Cada vez que isso acontece, a gente está se tornando um pouquinho mais humano. Quem disse isso foi o grande crítico literário brasileiro Antônio Cândido, que defendia a literatura como um direito que não deve ser negado a ninguém.
pois negar o acesso ao texto literário seria negar a outra pessoa o direito de conhecer a si mesma. Desde que estamos nesse planeta, começamos a desenvolver a capacidade de narrar, de contar histórias, de fabular e de comunicar a própria existência, ideias, sentimentos, através de uma linguagem complexa. Começamos com as inscrições que hoje chamamos rupestres, as mãos negativas. Mas vamos continuar vendo e ouvindo como a literatura trata este tema, pandemias, epidemias, pestes, para refletirmos sobre o que nós, humanas e humanos, fizemos e estamos fazendo. Afinal, a abertura de rotas comerciais, a globalização em si, as alterações ambientais, o processo de colonização. A colonização no Brasil foi uma verdadeira guerra biológica. A Ilíada, o mais antigo e extenso documento literário do mundo ocidental, provavelmente escrita por Homero por volta do século VIII antes da nossa era, começa com uma peste. No 10º ano do cerco a Troia, há um desentendimento entre as forças dos aqueus, comandados por Agamenon. Ao dividirem os espólios de uma conquista, o comandante aqueu fica, entre outros prêmios, com uma moça chamada Criseida, enquanto que a Aquiles cabe outra bela jovem, Briseida. Sim, as mulheres já eram objetificadas nessa época. Criseida era filha de Crises, sacerdote do deus Apolo, e este pede a Agamenon que lhe devolva a filha em troca de um resgate. O chefe aqueu recusa a troca e o pai ofendido pede ajuda a seu deus. Apolo passa então a castigar os aqueus com a peste. Quando forçado a devolver Criseida ao pai para aplacar o castigo divino, Agamenon toma a Aquiles a sua Briseida como forma de compensação e para afrontá-lo. Este ofendido se retira da guerra junto com seus valentes mirmidões. Aquiles pede então a sua divina mãe que interceda junto a Zeus, rogando-lhe para que favoreça os troianos como castigo pela ofensa de Agamenon. E entre humanos e deuses, a guerra dura por muito tempo até a morte de Heitor. Se você ficou curiosa ou curioso para ler a Ilíada, na árvore de livros você pode encontrá-la traduzida, recontada ou adaptada. E na audioteca do portal Cegos Brasil também tem. Vamos lá? Em pleno mundo medieval, Península Itálica, 1348, depois da morte de Dante. Dante tinha feito esse livro fabuloso, a Divina Comédia, e pelo menos o Inferno de Dante, que a maioria das pessoas conhecem, alimentava a imaginação das pessoas naquele momento. Vocês imaginam a medicina primitiva daquela época, a quantidade de superstições, a culpa cristã, mulheres sendo queimadas como bruxas. Esse era o cenário da peste negra. É nesse contexto que Giovanni Boccaccio escreve Decamerão, onde 10 jovens vão para uma casa de campo fugindo da peste. 3 rapazes e 7 moças. A proposta de uma dessas personagens, a Pampineia, cada uma e cada um deveria contar 10 contos, 10 histórias, 10 narrativas, o que totaliza 100 contos, para passar a quarentena. Se antes nós falamos sobre a necessidade de contar e ouvir histórias, Giovanni Boccaccio documenta essa necessidade no plano artístico. Por primeira vez, a novela se apresenta como realidade autônoma, cuja finalidade se resolve na própria narrativa, que é provocar o riso da leitora, do leitor, nos comover e nos fazer estremecer diante da infinita variedade de fatos humanos, dos mais terríveis aos cotidianos. Deu curiosidade? Pois na árvore de livros tem essa obra. Proibido para menores de 16 anos, hein?
Em A Peste, Albert Camus destaca a mudança na vida da cidade de Oran, na Argélia, depois que ela é atingida por uma terrível peste, transmitida por ratos, que dizima a população. É inegável a dimensão política deste livro, um dos mais lidos do pós-guerra, uma vez que a cidade assolada pela epidemia lembra a ocupação nazista na França durante a Segunda Guerra Mundial. A Peste é uma obra de resistência em todos os sentidos da palavra. Narrado do ponto de vista de um médico envolvido nos esforços para conter a doença, o texto de Albert Camus ressalta a solidariedade, a solidão, a morte e outros temas fundamentais para a compreensão dos dilemas das pessoas deste tempo. Vamos ler um pedacinho do livro? Mesmo depois de o Dr. Rier ter reconhecido diante do amigo que um punhado de doentes dispersos acabava de morrer da peste, sem aviso, o perigo continuava irreal para ele. Simplesmente, quando se é médico, faz-se uma ideia da dor e tem-se um pouco mais de imaginação. Ao olhar pela janela, a cidade que não mudara, mal pode-se dizer que o doutor sentia nascer dentro de si esse ligeiro desânimo diante do futuro que se chama inquietação. Ele procurava reunir no seu espírito o que sabia sobre a doença. Números flutuavam na sua memória e ele dizia a si mesmo que umas 3 dezenas de peste que a história conheceu tinha feito perto de 100 milhões de mortos. Mas que são 100 milhões de mortos? Quando se fez a guerra, já é muito saber o que é um morto. E visto que um homem morto só tem significado se o vemos morrer, 100 milhões de cadáveres semeados ao longo da história esfumaçam-se na imaginação. O médico lembrava-se da peste de Constantinopla, que, segundo o Procópio, tinha feito 10.000 vítimas em um só dia. 10.000 mortos são 5 vezes o público de um grande cinema. Aí está o que se deveria fazer. Juntar as pessoas às saídas de 5 cinemas para conduzi-las a uma praça da cidade e fazê-las morrer em montes para se compreender alguma coisa. Lembra algo para vocês? Pois este livro também está na Árvore de Livros e na Audioteca Portal Cegos Brasil. Vamos ler? Há quase 200 anos atrás, Mary Shelley publicou O Último Homem, um livro que é quase uma profecia da vida em uma pandemia global. Ali estão as causas políticas e as soluções coletivas para ela. É muito interessante a capacidade dessa obra conversar com o mundo contemporâneo. A história contada é a de Lionel Verne e de como ele veio a se tornar o último homem vivo. Aparentemente imune a uma doença letal e desconhecida, Verne narra em primeira pessoa a sua trajetória desde uma infância pobre, passando pela ascensão social, por seu envolvimento em conflito, culminando em sua completa solidão na face da Terra. Verne testemunha não apenas a eclosão e disseminação de um vírus mortal em todo o mundo, mas também a morte gradual de todos os seus familiares e amigos. Trata-se de uma narrativa intensa que costura com sutileza aspectos históricos, políticos e psicológicos. Sem dúvida, serve de exercício imaginativo a uma sociedade egóica frente a um problema coletivo, como a atual pandemia que assume proporções cada vez mais apocalípticas. Sim, é a mesma autora de Frankenstein e tem na Árvore de Livros. Tem uma epidemia que continua matando pessoas no mundo todo. AIDS não é só vírus que mata. Exangue, de Guilherme Ramos. Heitor ignorou vários rumores duvidosos, por preconceito. Viado, como saudação. Isso não tinha jeito. Coisa de gente sem coração. Mas ele não tinha medo. Seguia, vivia, sorria, dia e noite desde cedo. Heitor entregou vários pretos, brancos, amarelos, vermelhos, azuis. Não sucumbiu ao preconceito que lhe rasgava a alma, feito os 3 pregos a Jesus.
Heitor insistiu vivaz. Foi à igreja, ao médico, percorreu o mundo inteiro para entender-se e entender. Não era um vírus que o matava, mas homofobia, ignorância, violência eram pessoas de sua convivência, às vezes de seu próprio sangue. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras. São palavras calcificadas. São poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre. Poderia um dia ter sido poema, mas não. Pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida, pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor, tempo derretido é poema. E você pode arrancar os poemas endurecidos do seu corpo com buchas vegetais, óleos medicinais, com a ponta dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poemas com alicate de cutículas, com pente, com uma agulha. Você pode arrancar poemas com pomada basilicão, com massagens, hidratação. Mas não use bisturi quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança.